de tecnologia por aqui. Everton, muito boa tarde para você. Oi, boa tarde, Natália. Boa tarde aí para todos os ouvintes. O tema de hoje, rapaz, antes de eu falar o tema, eu vou falar para vocês, minha gente, que hoje o Everton não vai trazer polêmica, tá? Hoje ele não vai falar de polêmica por aqui. Hoje ele vai falar de coisa boa de verdade. O assunto será sobre o novo projeto do Google chamado Seja Incrível na Internet. Everton, conta pra gente um pouquinho desse projeto. Pois é, hoje eu vou invadir um pouco o espaço aí da coluna de pais e filhos e falar um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, é um programa de educacional da Google que é focado em educar jovens e crianças para que possam tomar decisões bem interessantes, decisões inteligentes na internet. Então, a Google, como uma das principais empresas aí desse segmento tecnológico, procurou se basear em diversas pesquisas, diversas informações que eles vão coletando para fazer com que as crianças e jovens aí possam ter como base tomadas de decisões mais seguras, uma cidadania online mais efetiva e também a autonomia desses indivíduos, para que eles não fiquem dependendo sempre de um adulto ou de um profissional para tomar boas decisões. Então, com isso, esse projeto Seja Incrível na Internet vai buscar combater aí desinformação, comunicações midiáticas e até mesmo ataques cibernéticos, ataques seja ele online ou offline. Então, o Google pegou e juntou diversas coisas, na verdade, empresas, universidades, fez um consórcio bem grande e começou há alguns anos a fazer pesquisas para saber o que é interessante, o que deve ser feito. E daí, em um primeiro momento, eles começaram com treinamentos físicos mesmo, nessas universidades, nessas associações, as pessoas iam até lá para treinar e se capacitar. Depois passaram para uma outra etapa, uma etapa online desse tipo de publicação, desse tipo de treinamento. E daí eles começaram a publicar artigos científicos sobre essas experiências. E o pessoal do Google foi achando interessante tudo o que estava acontecendo e, além de publicar os artigos, foram publicando livros, cartilhas e até comunicações mais acessíveis e viram que poderiam fazer uma espécie de currículo base para todo mundo que quiser fazer um treinamento desse tipo. Então, o Seja Incrível na Internet surgiu como uma forma de entender essa atmosfera da internet para balizar aí os ensinamentos, o que a universidade deve fazer, e daí passou para a fase de treinamento, teve bastante publicação, e daí agora eles chegaram numa etapa bem madura, onde eles lançaram 2 produtos bem interessantes. Se todo mundo entrar aí no site, vai ver 2 produtos bem legais. Um é o currículo base, para que todo mundo que quiser fazer um treinamento nesse segmento, tem lá o que deve ter, o que deve contemplar, apostilas, vídeos para ensinar esses bons hábitos, diversas coisas que o próprio Google fez com uma qualidade bem interessante para que os educadores possam capacitar aí as crianças e adolescentes. E o produto que chama mais atenção é um jogo, é um joguinho bem interativo que a Google fez. Ele chama o adolescente ou a criança, vai navegar pelo mundo totalmente virtual e resolver desafios aí que ele chama, que o mundo lá é chamado de Interlândia, a terra da internet. Então aí a criança vai passando por desafios e aprendendo coisas, né? Como se fosse a cada fase ele aprendendo um novo conceito, como se comportar, vai aprendendo também etiqueta online, que é uma coisa que eles acham interessante. Então a criança vai aprendendo de uma forma lúdica, não como se a gente tem no ensino clássico nas escolas aqui no Brasil, utilizando um quadro, utilizando aquela forma de palestra. É muito intuitivo, é bem animado. Recomendo, inclusive, para quem quiser ensinar aí alguma criança, só simplesmente abra o jogo e deixe a criança que ela vai se divertir e ao mesmo tempo aprender bastante coisa. Isso é maravilhoso. E Everton, nos dias de hoje, programas como esse são essenciais para o desenvolvimento e o aprendizado das nossas crianças e aos nossos adolescentes, né? Pelo que eu entendi, esse programa não pretende afastar os jovens do mundo virtual, muito pelo contrário.
ele aproxima, mas de uma maneira mais realista, né? Fazendo com que as crianças, desde muito cedo, aprendam a lidar com os perigos da internet, que é muito comum, e nada mais bacana do que elas aprenderem a se virar sozinha, a detectar, isso aqui é uma fraude, isso aqui é isso aqui é aquilo, e, consequentemente, ter uma responsabilidade, né, nesse mundo virtual. Sim, com certeza. E é uma ferramenta de apoio para os pais também, porque muitas das vezes a criança até questiona o pai ou o adulto, que é o responsável por ele, por não ter crescido no ambiente virtual, não sabe dar todas as respostas. E esse tipo de programa, esse tipo de ferramenta vai ajudar. Ele tem vários módulos, várias missões que a criança pode cumprir, e daí ele vai realmente ensinando aí ao longo do tempo. E o próprio adulto que talvez não saiba alguma coisa, pode também jogar para aprender. Ele é baseado em 5 mundos, e você pode jogar de forma independente, e ele vai aprendendo bastante coisas. Os 5 mundos são: seja inteligente na internet, onde a criança ou o adolescente que estiver fazendo, ou até mesmo o adulto que estiver interessado, vai aprender sobre compartilhar as coisas com cuidado. Porque tem muita gente que é compulsivo na arte de compartilhar e acaba compartilhando coisas que não são tão verdade, ou compartilhando dados sigilosos de um amigo. Então, nesse mundo, nessas fases, a gente vai vendo que a gente precisa pedir autorização de algum colega para compartilhar alguma coisa, vai educando para esse tipo de etiqueta na hora de compartilhar. O segundo mundo, outro mundo interessante, é o fique atento na internet. Para a criança não cair em armadilhas, as chamadas fake news. Ele vai aprendendo como identificar alguma possível ameaça ou até mesmo notícias falsas. Além disso, também tem o Seja Forte na internet. É para ensinar a proteger os seus dados, porque muitas das vezes a gente fala aí de segurança e falar aplicativos, mas a segurança é muito mais básica do que isso. Não deixar, talvez, o telefone numa mesa à vista, hora que sair da frente do computador travar. Todas essas dicas, pequenas dicas, vai ensinando de uma maneira bem interessante para a criança ficar atenta no seu dia a dia. E os 2 outros muito mais no aspecto não tecnológico, mas de tomada de atitude, que é o Seja Gentil na internet, falando sobre essa questão do bullying, da própria agressividade nos comentários que a gente coloca na internet, e a outra Seja Corajoso na internet, para duvidar de alguma coisa que seja invasiva demais, e daí eu ser corajoso e contactar, aí falar com o meu pai ou com o adulto da minha confiança, para que eu consiga sair daquela situação. Então, apesar de ser muito importante, isso tudo é colocado de uma maneira bem divertida para que a criança realmente incorpore isso no dia a dia dela e consiga fazer o que eles querem, tomar decisões inteligentes na internet. Everton, que projeto incrível. Rapaz, o nome faz jus, viu? Então, eu também achei muito interessante. Eu tive conhecimento dele há algum tempo, mas semana passada eu vi que ele amadureceu muito e achei que é bem interessante, assim, principalmente para os nossos ouvintes aí tomarem conhecimento com ele e difundirem, porque a gente vê tanta imprudência na internet que é melhor a gente criar uma atmosfera, um espaço de civilidade, troca de conhecimento mais sadio. Então acho que esse tipo de projeto tem que ser difundido e todo mundo tem que utilizar sem restrições para que a gente possa ter uma comunidade muito melhor no futuro. Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia por aqui. Everton, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez trazendo muitas coisas boas aqui pra gente, muitos ensinamentos, e você que tiver um tempinho, já acesse aí o Seja Incrível na internet, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já acessei e eu adorei, é muito gostoso e muito bacana também, muito bacana para aprender. Everton, obrigada. Eu que agradeço, Natália, até a próxima semana. Até a próxima.